você que acompanha o programa Cultura com Ana, na Repórter Nordeste TV, que é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Nós estamos ainda sob as influências do 20 de novembro. Isso mesmo, esse ar de cultura ancestral ainda está no ar e vai seguir conosco, porque é uma cultura raiz. Nós, do programa Cultura com Ana, recebemos um convite para participar de um sambão cultural da mestra Isaura. Mestra Isaura é uma mestra de Jurema e através do babalorixá Aldair Rocha recebemos o convite e fomos atender ao seu chamado. Sim, nós registramos um pouco dessa expressão profunda e misteriosa da cultura negra, da cultura cabocla, da cultura indígena, dessa mistura de crenças que reúne a espiritualidade no tronco da Jurema Sagrada. Perceba que realmente existem mais mistérios do que a nossa vã filosofia tem sido capaz de explicar. Mas sinta a intensidade da cultura negra, da cultura brasileira na Umbanda, da cultura nortista e nordestina na Jurema. Conheça um pouco do que nós somos. Nós do programa Cultura com Ana estamos participando do sambão cultural da mestra Isaura. Nós, brasileiros, nós apenas ouvimos falar sobre a Umbanda, o Candomblé, até um Bandomblé. E estas expressões todas da cultura negra miscigenada também com a cultura indígena e as influências dessa fé nestes sagrados nas vidas dos povos brasileiros em todas as regiões do nosso país. Porém, existem estudos que confirmam que a presença da Jurema ela tem uma relevância maior no Brasil, no Norte e no Nordeste. Nós, da equipe Repórter Nordeste, estamos tendo esse contato mais aproximado com um grupo que tem o hábito, que tem a cultura, a tradição da Jurema em Alagoas. Desse modo, o babalorixá Aldair Rocha, ele tem uma história familiar de reprodução da cultura, da fé, lá no tronco ancestral africano. Sua bisavó, mais conhecida como Dona Joana,
Ela foi uma mulher de terreiro, uma Ialorixá respeitada na cidade até os seus últimos minutos na terra. No terreiro de Dona Joana, muitas mulheres pariam os seus rebentos e muitos filhos sem mãe encontravam uma guarida. Dona Joana criava muitos filhos que tinham sido deixados pelos pais biológicos. E, além de mãe de santo, ela era a mãe de representação na vida dessas tantas pessoas. Então, mesmo com os preconceitos e os desconhecimentos sobre a vida no terreiro de Dona Joana, os frutos da sua dedicação, eles continuam presentes nos filhos adotivos ou filhos de santo que ela deixou. Nessa história familiar do Babalorixá Aldair Rocha, tem a sua avó, a Ialorixá Marivá, que de algum modo ela deu sequência à história iniciada por sua mãe, Dona Joana. Então, Marivá, ela também cuidou espiritualmente de muita gente, e é conhecida por ter tido muitos filhos, muitos netos. Porém, para continuar com esse histórico familiar, 2 dos seus netos se transformaram, se iniciaram em Babalorixá. Um deles, que é o Jadielson, ele segue na linha da Umbanda, como também as suas ancestrais, e Aldair, além da Umbanda, ele também abriu, ou foi escolhido pelas mestras e mestres, para abrir esse espaço para a Jurema sagrada. Mistérios nessas histórias todas, apesar de sermos pessoas curiosas, estudiosas, pesquisadoras e termos muito interesse nessa cultura religiosa ancestral que mistura África e Brasil, e que no Brasil tem uma característica bem própria no Nordeste. São muitas informações, muitas misturas. Por exemplo, a mestra Isaura, ela poderia ser confundida por um olhar mais comum como uma entidade da linha das Pombogiras. Porém, de sua própria boca para a nossa equipe, ela fez questão de dizer que mestre de Jurema é diferente de Pombogira. E, embora para fazer a abertura do próprio processo da Jurema, é necessário o toque de Exu e o toque de Pombogira, para depois a Jurema ser aberta. A Jurema preta, ela tem um simbolismo
muito forte a partir da árvore da Jurema, mas também existe um panteão muito próprio que nós reconhecemos valor, nós reconhecemos presença, mas também nós admitimos que não é fácil fazer uma entrada neste universo e explicá-lo esmiuçadamente. São muitas convicções culturais que nós precisamos desalojar da nossa própria história de hegemonia imposta através das visões religiosas católicas e ainda de maneira talvez mais acirrada evangélicas, para poder abrir o entendimento para essa dimensão democrática que traz a Umbanda e a Jurema Sagrada no campo da espiritualidade, na demonstração, na manifestação de espíritos com suas próprias categorias. É isso mesmo. Mestres e mestras da Jurema, eles se colocam como eguns, porque já foram encarnados na Terra, viveram um dia como homens, mulheres, e tinham todos os gostos comuns que os seres encarnados possuem. Vivências sociais, hábitos, vícios, gostos, enfim, um ser humano que desencarnou, mas que leva todas as suas potencialidades e opiniões e características. Então, os mestres e mestras da Jurema, eles podem expressar nestes momentos de festa e de celebração os seus gostos, inclusive por bebida alcoólica, por acessórios visuais. Mas o que é mais importante nisso tudo é a proposta de valorização do sagrado, esse sagrado imorredouro, este sagrado que segue com as conjunturas humanas pré-reservadas e que se relacionam através de outros corpos encarnados, aos quais têm as designações próprias, que nós não trazemos a julgamento, mas é muito comum ouvi-los chamar os seus médios de cavalos, e nos abstendo, mais uma vez eu repito, de qualquer tipo de juízo de valor, é preciso abrir mesmo a mente e o coração para não fazer comparações, para não preencher o olhar de etnocentrismo, de preconceito e de julgamento asséptico. A intenção do programa Cultura com Ana, além de celebrar o 20 e as influências desse 20 de novembro pelo resto do mês e, quiçá, por todo o tempo da nossa história, é também fazer jus ao interesse de mestra Isaura em ter o registro da sua chegada na vida e na prática religiosa do Babalorixá Aldair Rocha e ter confiado no nosso trabalho, nos convidado para fazer o registro e nos agradecido, inclusive, por termos ido fazer in loco. Há um mistério no mundo, há um mistério no mundo, eu me chamo Viramundo. Há um mistério no mundo, há um mistério profundo, há um mistério no mundo, ele se chama Viramundo. Eu andava pelo mundo,
muita gratidão, muita alegria e, acima de tudo, o reconhecimento de que o poder da vida e as expressões do amor das divindades está sempre presente nessa cultura de religiosidade brasileira, nordestina, esta seiva popular que mantém dançando e cantando pessoas que por vezes vivenciam histórias de muitas dificuldades. Que assim seja então para a cultura religiosa do nosso país, nesse instante em que somos desafiados por tantas crueldades, por tantas políticas de má fé e políticas de morte, que haja resistência, sobrevivência, que haja força, cântico, fé, voz, celebração, união em torno das melhores crenças, para que salvemos esta essência espiritual de renovação e de sequência, porque a vida, ela mostra que nunca há de acabar. O programa Cultura Coana, de maneira extremamente sentida, agradecida, contente, feliz mesmo por ter tido a oportunidade de partilhar esta experiência vivida neste nicho cultural sagrado, assim nós acreditamos. Se despede desejando que a luta do povo negro, que a resistência do povo indígena e essa miscigenação de fé, de crenças, possa se espalhar, mantendo-nos povo brasileiro resistentes, sobreviventes e, acima de tudo, fraternos, na derrubada dos preconceitos que nos dividem, na luta antirracista e antifundamentalista, para que a vida possa ser mais dança, mais canto e mais celebração. Até o nosso próximo encontro e obrigado pela sua participação.